pessoa descer a porrada na outra, é um milagre. Como pode, né? Tem show de rock que tem menos gente, juntou 5, já estão se batendo, né? E eu gosto de rock. Então é muito legal. E o cosplay criou um subnicho, né? Porque ele junta aí o cara que gosta de Guerra nas Estrelas, gosta de, sei lá, Heroes, que gosta de Crepúsculo. Todo mundo ali faz cosplay, entra no fórum de cosplay e começa a conversar sobre o assunto. E aí cria grupos. Eu já tive um grupo de teatro, cosplay, porque aí já vai para um lado mais artístico. Você descobre outras coisas legais. Tem gente que aprende a costurar, tem gente que faz faculdade de moda, tem gente que vira ator. Sabe? Eu tenho, no grupo de teatro que eu tinha, né, que infelizmente acabou, tinha 2 atores profissionais. E a gente já conseguiu, inclusive, dublador profissional para fazer voz dos nossos personagens. É muito legal. Se ganha dinheiro, não ganha um centavo, tá, gente? Cosplay é hobby. Não dá para ganhar dinheiro com isso. Só gasta. Mas dá um prazer muito grande. É muito divertido você fazer, poder juntar todas essas coisas artísticas e ao mesmo tempo... estar ali fazendo um negócio que você gosta, né? Tipo, o personagem que eu adoro, eu sou ele. E, ao mesmo tempo, confraternizando com outras pessoas que também gostam. Enfim, já falei pra caramba. Acho que é isso. Bom, vai ter mais oportunidade de falar, porque eu acho que teve muita coisa... Tatiana, teve muita coisa interessante... que acho que depois vai vir uma saraivada de perguntas aí, né? Eu vou passar aqui a palavra agora para o Rui, enquanto a Tatiana, que é da revista Capricho, né? Trabalhei lá na revista Capricho também, há muitos anos atrás, trabalhamos juntas lá, né, Tatiana? Prazer enorme estar aqui, você está aqui na mesa com a gente. Eu vou passar a palavra para o Rui, que vai falar um pouco aí sobre essa tribo dos grafiteiros, enquanto a Tatiana se ambienta aqui. Então, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Muito bacana estar aqui na Bienal do Livro, falando sobre arte de rua, né, grafite. Eu gosto muito de estar aberto a conversações, às indagações, aí as curiosidades quanto ao movimento, o que é o grafite, né? O grafite eu vejo como um ato, uma atitude, um ato de você fazer uma arte na cidade, no espaço público ou privado, de forma ilegal, né? É você se expressar de forma estética, né, através de um desenho na cidade, né, se colocar. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer isso na cidade de São Paulo. Estou quase com 50 anos de idade, tenho 49. Então eu comecei a fazer grafite quando não se fazia ainda na cidade, desenhos. Eu fui uma das primeiras pessoas a pegar um spray à mão livre, tá funcionando, tá? E fazer um desenho. Então, o que eu acho que o que é interessante é que quando eu comecei a fazer o arte de rua, grafite aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinham 10 pessoas que faziam só. E a gente conseguia imaginar um pouco o crescimento do movimento. E a gente viu que a coisa começou a tomar um porte, um tamanho que eu nunca imaginei que pudesse chegar nesse tamanho. A gente atualmente está criando um projeto chamado Bienal Internacional de Arte de Rua, que é exatamente um amadurecimento desse movimento que começou lá no começo dos anos 80, de 10, 15 pessoas que começaram a fazer a arte de rua, se manifestar na cidade, né? Agora eu acho... Está funcionando? Então, isso é bastante importante. Está funcionando. Alô? Alô? Então, acho que esse é um momento bacana, porque é um momento maduro, e acho que tem nesses quase 30 anos, é um amadurecimento da história toda, né? Desde eu ser preso, porque quando eu comecei a fazer isso, ainda era a época da ditadura, né? Então, eu fui preso, cheguei a ser até processado criminalmente. A prefeitura me jogou um processo criminal por fazer arte de rua, por me manifestar. Simplesmente querer... Para vocês terem uma ideia, esse processo foi... a gente escolheu a Praça Roosevelt para ocupar e fazer um grafite, um painel, uma pintura, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Então lá não tinha internet, antigamente a gente se reunia por telefone e tal, falava, vamos se encontrar lá na Praça Roosevelt, lá no buraco, vamos fazer um painel Parabéns São Paulo. E ações como essa, o que acontecia? A polícia aparecia, encanava, prendia todo mundo para a delegacia. E tocava um processo mesmo, criminal.
Para quem entende um pouco da questão jurídica, se você deixar de ser primário é uma coisa séria, complicada para a vida da pessoa, né? E um estado, um município de São Paulo te processando é uma pressão bastante forte, né? Foi interessante que nessa época a gente estava tendo abertura política no Brasil, a gente teve um advogado da Anistia Internacional para nos defender. E essa questão do poder público, essa conversa que a gente tem que a gente antes de ser preso, a gente já tinha reuniões com o poder público, com secretários municipais, para discutir essas questões. Porque o que a gente propõe, sempre o grafite, eu vejo, como uma questão, como se fosse uma guerrilha mesmo, uma ocupação do espaço sem permissão. Muitas vezes você tem que ocupar o espaço, o poder público não entende. Então você tem que ir lá meio na marra. Eu comparo o movimento do grafite, tem muito a ver com o movimento do MST, por exemplo, o movimento de invasão de terra. Então quando vocês ocupam um espaço público, como o Buraco da Paulista, com uma passagem de nível, complexo viário ali que vai da Doutoranado para Paulista, ali em Rebouças, lá perto do Belas Artes, ali era um espaço deteriorado, um espaço cinza, feio. O que o grafiteiro, os artistas, a pessoa que fazia arte de rua, nos anos 80, começou a falar, vamos começar a ocupar esse espaço e mostrar para o poder público que a cidade não precisa ser necessariamente cinza, não precisa ter um painel, né? Vamos deixar a cidade colorida, bonita, uma proposta de fazer arte de rua, deixar a cidade mais bacana, mais humana, né? E foi com essas... tomando cano, indo lá, pintando, sendo preso, então, e a gente foi conquistando passo a passo o entendimento com o poder público até o ponto de chegar... A gente teve um problema da época do Maluf e do Pita, que foi realmente era uma conversa difícil. Isso eu estou falando desde o primeiro prefeito eleito democraticamente pós-ditadura, que foi o Jânio Quadros. Era um governo conservador, né? Era difícil conversação, passou para a Herodina, começou a ter uma abertura do poder público e ter um diálogo melhor com os artistas, que a gente, na verdade, queria fazer uma coisa que é muito legal, que hoje em dia está se falando, que é o pós-grafite. Porque como eu tentando explicar para vocês, que o grafite é uma atitude ilegal. As pessoas, a mídia, o próprio marketing, se usa muito a palavra grafite para consumo. E a gente está aqui um pouco para esclarecer que o grafite é uma coisa que a gente tenta preservar. A gente quer mostrar que é exatamente a coisa pura, que é a coisa da atitude, de rebeldia, de contestação. E o que a gente está propondo, que não seria uma evolução, mas é uma outra parte, um outro momento da arte de rua, que é a legalização dos trabalhos de arte de rua, que é uma coisa muito saudável, muito bacana. Que você pegar e fazer trabalhos, mutirões. A gente tem eu dou aula no Senac já fazem quase 7 anos, sou professor também, gosto muito de dar aula. Eu faço aula disso, de intervenção urbana. Então a gente pega um beco na Lapa, que é todo detonado, através de oficinas, a gente consegue restaurar, revitalizar. Então a proposta hoje em dia, que é uma coisa muito bacana que rola, é exatamente as pessoas poderem pintar na cidade. Que nem jogar futebol, né? A molecada, ao invés de jogar futebol na rua, que é uma coisa deliciosa de fazer, pode pintar um muro de terreno baldio, se reunir em grupo e ir lá fazer um painel. E isso deixa a rua mais bacana. Essa é um pouco a ideia do grafite, né? E a gente quer, no segundo momento, que a gente passa a ser que a gente chama do pós-grafite, que é a arte de rua. Uma forma mais legal, com mais estrutura. Tá certo? Vou falar se não... Beleza. Tá bom. Obrigado. Aí se não me deixar, eu fico que nem o Fidel. Fico 4 horas falando aqui. Obrigado. Tatiana, eu queria provocar assim, você a dar uma visão assim, um pouco mais ampla. A gente passou aqui por duas expressões culturais, né, duas tribos, dois tipos de manifestação, né? Queria que você relacionasse um pouco a visão aí a partir de um trabalho, de uma revista para adolescente, do que isso, né, das tribos reflete na identidade, no comportamento, na moda, né? Enfim, só para te provocar um pouco e te ajudar aí a entrar na conversa. Por favor, fique à vontade. Primeiro, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Cissa, é um prazer revê-la, a gente trabalhou junto há muito tempo. Eu achei muito engraçado quando eu fui convidada para falar sobre tribos, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem visto ali na Capricho, quando a gente está falando com adolescentes, que é um público que é quem representa o futuro e que está à frente das tendências e que vai dizer o que vai estar acontecendo nas cidades, qual é o tipo de música que as pessoas vão gostar, que tipo de moda elas vão usar, enfim. Uma coisa que a gente tem percebido muito é que esse conceito de tribos muito fechado e que alguém só participa de uma tribo, eu só sou skatista, eu só sou patricinha, eu só sou grafiteiro, que isso, na verdade,
está se fundindo. Os adolescentes, eles na verdade, eles podem pertencer a diversas tribos. E eu acho que com a questão das mídias, você tem tanta mídia, você tem revista, você tem site, você tem internet, todo mundo tem acesso a um monte de informações. Os adolescentes, eles acabam transitando por todos esses universos, sem rótulos. Hoje a gente percebe que o adolescente detesta rótulo. Tem um monte de adolescente aqui, eu acho que eles podem confirmar. Ninguém gosta de ser chamado de grunge, de emo, de patricinha, enfim. Então, é muito legal, assim, saber que essas coisas continuam acontecendo, esses movimentos culturais continuam acontecendo, mas isso não quer necessariamente, isso não rotula as pessoas, isso não faz com que elas criem vínculo com uma coisa só, que elas podem permear todos esses universos. Acho que essa é a principal contribuição que eu tenho aqui para vocês. A gente tem aqui nosso professor de antropologia se segurando para pegar o gancho do que a Tatiana falou, enfim, de como hoje a gente pode estar pensando essa questão das tribos. Você até falou que não é mais esse conceito, né? Por favor. Então, como eu falei pouquinho no começo, eu tenho direito agora a retomar, né? E eu concordo com a Tatiana, eu acho que do ponto de vista da antropologia, o termo tribo não se sustenta. É um termo utilizado na mídia, muitas vezes, que agora também já nem mais se usa, porque é um erro, inclusive, vamos dizer, se é que eu posso dizer assim, até conceitual. A palavra tribo, originalmente, ela se refere justamente a certos grupos indígenas, chamam sociedades tribais, que elas fazem alianças entre si, seja para troca de mercadorias, de objetos, ou seja para guerra. São alianças mais gerais. E quando a mídia começa a usar o termo tribo, ela utiliza mostrando grupos muito pequenos que formam guetos isolados, que se fecham na cidade e muitas vezes violentos, como se as sociedades tribais fossem violentas entre si. Então, esse uso é um uso que eu chamo meio metafórico e de contrabando. Não dá ideia do que sejam realmente aquilo que se pensa que sejam os grupos de jovens da cidade. A Tatiana tem razão na medida em que esses meninos ou adolescentes ou jovens, como no caso da Andrômeda, que também faz parte de um grupo que se identifica numa prática, eles circulam pela cidade. Os pichadores circulam, os grafiteiros circulam, a Cooperifa tem grupos agora da periferia de São Paulo que fazem saraus, recitam poesias, e não é só o grupo da periferia, vai gente da classe média, eles vêm para o centro. Então, do ponto de vista da antropologia urbana, o que a gente percebe é muito mais a circulação de jovens, claro, se exibindo, mostrando, digamos, olha, mostrando a sua diferença, mas ao mesmo tempo entrando em contato com o outro. Eu fiz uma pesquisa com uma aluna minha, num evento chamado Verdurada. Não sei se vocês conhecem Verdurada. A Verdurada é um grupo, é uma reunião de jovens que eles são vegetarianos radicais. Não só não comem carne, como nenhum produto que tenha sido testado em animal. Em inglês se chama os stray edges. Gostam de rock, fazem verdurada e não churrascada, porque não pode comer carne, e nem beber cerveja. Então não é cervejada também. O que eles comem? Comida vegetariana. Fica pensando, mas jovem adolescente que gosta de rock, comer comida vegetariana? E mais, quando a gente foi na Verdurada, quem fazia comida era o Hare Krishna. Eu falei, agora confundiu de vez. Rock, Pogo e Hare Krishna, e continuando a pesquisa, porque antropólogo sempre faz pesquisa pela cidade, nós descobrimos mais uma coisa dos Stray Edge. Eles entram em contato com os anarquistas, velhinhos anarquistas de origem espanhola e italiana, que ainda moram na cidade de São Paulo, originários da classe operária, da vanguarda da classe operária, que leem autores anarquistas do século XIX, por exemplo. Jovens de 18 anos, e que têm que aprender a cozinhar, porque eles têm que cozinhar com soja e não com carne. Então eles não têm comida em casa. Então, de repente, aquilo que era uma tribo fechada, esquisita, você percebe que é um grupo de jovens que circula pela cidade, entra em contato com outros grupos, trocam, se mostram, se exibem, mas marcam a sua diferença. Esse que é o interessante da pesquisa antropológica, da gente, em vez de, como diz a Tatiana, ficar fechadinho numa tribo, não. A gente olha para a cidade.